Fala aí, galera, tranquilidade. Sou matemático Luciano, dando continuidade aos cálculos utilizando o termo geral de uma progressão aritmética. Vamos agora pegar um outro exemplo. Seja a progressão aritmética 3, 10, 17. Agora vai finalizar em 542. Aí a pergunta é: quantos termos tem essa PA? Quantos termos tem essa progressão aritmética? Então, lembrando que a fórmula do termo geral é essa. A n é o termo geral, é o enésimo termo. Mas já foi definido também que, popularmente, para poder facilitar os cálculos de alguma forma, ele também é chamado de último termo. A1 é o primeiro termo da sequência, da PA. N é o número de termos, é a quantidade de termos que possui a sequência. R é a razão, é aquele valor, que é a diferença entre dois termos consecutivos. Então, na realidade, para a gente determinar a razão, já foi falado em vídeos anteriores. Toma-se um dos termos, qualquer que não seja o primeiro termo, e subtrai o seu termo imediatamente anterior. Então, está perguntando quantos termos possui essa progressão aritmética. Quantos termos, a quantidade de termos. Então, o que a gente quer investigar é o cálculo do valor n. Então, vamos substituir os valores. A n, nesse caso, será o nosso último termo. Aqui, olha, claramente é o 542. A1 é o primeiro termo, 3. N, a quantidade de termos, é o que a questão está pedindo. Então, é o que a gente vai determinar, vai ficar em aberto. R é a razão. Então, nesse caso aqui, você toma um termo qualquer, que não seja o primeiro, pegou 17 menos 10, 7. Ou 10 menos 3, 7 do mesmo jeito. Então, a razão aqui é 7. Agora é só substituir na fórmula do termo geral. Então, aqui a gente tem a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Vamos agora substituir os valores. A n, 542 igual a 1, 3 mais, entre parênteses, n menos 1 vezes r, 7. Então, como a gente vai resolver isso daqui? Então, o valor que a gente quer determinar é o valor n. Então, aqui eu posso já resolver dessa forma. 542, esse 3 aqui, como é um valor positivo, ele vem para cá, menos 3, igual. Quem sobrou aqui foi a expressão n menos 1 vezes 7. Você pode aplicar a distributiva. Eu particularmente não gosto. Eu já posso deixar indicado dessa forma, tá? Mas vai de uma maneira ou vai de outra. Aqui no caso, olha, 542 menos 3, 539, igual, então, a expressão n menos 1 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes a expressão n menos 1. Lembra da propriedade comutativa da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, dá para usar aqui tranquilamente. Igual a 539, só estou transpondo para o lado de cá. Então, 7 que multiplica a expressão n menos 1 igual a 539. Então, temos n menos 1 igual a 539 dividido por 7. N menos 1 igual a 539 dividido
por 7 dá 77. Então, temos n menos 1 igual a 77. Concluímos, então, que n igual a 77 mais 1, n igual a 78. Então, nesse caso, essa progressão aritmética, essa PA, possui 78 termos. Então, olha, o 3 é o primeiro termo, 10 é o nosso segundo termo, que seria o nosso A2, 17 é o nosso terceiro termo, o nosso A3, e o nosso último termo aqui, que é o 542, ele é, no caso, o A78. Então, ele é o 78º termo dessa progressão aritmética. Tá bom? Então, esse exemplo a gente já utilizou para calcular o valor de n. Então, a gente tem na fórmula do termo geral, AN, A1, ANL, dependendo do problema, a questão pode pedir para calcular um desses 4 valores. Pode calcular o valor de AN com n dado qualquer, ou o AN em função de n, vai depender muito do problema. Pode pedir na questão para determinar o valor de A1, que é o primeiro termo. E também, dependendo do problema, a gente vai precisar calcular o valor da razão R. Nesse exemplo específico aqui, o que foi pedido é o cálculo do valor N, né? Quantos termos possui essa progressão aritmética? Então, a gente volta em próximos vídeos com outros exemplos usando a aplicação da fórmula do termo geral da progressão aritmética, da fórmula do termo geral da PA, tá bom? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi.